A Lei Geral de Proteção de Dados veio para ficar e vem mais rápido do que você imagina. Você está preparado? Você vai ter que se adequar e eu vou te dizer por que nesse vídeo. Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, e vamos falar hoje a respeito de um dos assuntos definidores do que é o século XXI. A Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor no Brasil a partir de agosto de 2020 e que já foi até prorrogado, deveria ter entrado em vigor a partir de janeiro de 2020. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma consequência do Regulamento Geral de Proteção de Dados que foi feito na Europa, como consequência dos escândalos de vazamentos de dados e dos escândalos de manipulação de processos eleitorais a partir dos dados que as pessoas inseriram na internet ou que inseriram em redes sociais. Por exemplo, o caso mais dramático é o da Cambridge Analytica, que usou os dados que as pessoas colocavam em redes sociais para manipular o plebiscito sobre a saída da Inglaterra da União Europeia. Esses escândalos e as consequências que eles trouxeram fizeram com que as autoridades se movessem para estipular regras de uso dos dados pessoais na internet, sobretudo dos grandes times de redes sociais, das grandes empresas que têm acesso aos dados de milhões de consumidores e das empresas que usam esses dados para manipular uma série de comportamentos do consumidor, inclusive dizendo respeito a fake news, dizendo respeito a racismo, a machismo e a outros tipos de má-fé que acontecem na internet. O resultado disso é o Regulamento Geral de Proteção de Dados na Europa e a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, que vai elevar o patamar dos dados a algo muito estrutural, equivalente ao petróleo. No Brasil, por exemplo, vai ser criada a Agência Nacional de Proteção de Dados, equivalente àquilo que já existe, por exemplo, com a Agência Nacional de Petróleo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Transportes. Tudo isso está elevado a um patamar estrutural. Os dados hoje são o novo petróleo. No século XXI, dados pessoais são mais importantes do que qualquer outra coisa. E é nesse aspecto que a Lei Geral de Proteção de Dados vem a ser definidora do que vai ser a realidade do dia a dia das pessoas e das empresas nos próximos anos. E o que é a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil? É claro que o assunto é muito grande, existem muitas dimensões desse assunto, mas nós vamos tratar dos aspectos que implicam diretamente na estrutura e no dia a dia das empresas de imediato. O primeiro aspecto é o fato de que, pela nova LGPD, cada pessoa é titular dos direitos dos seus dados. Então, se você, como consumidor, vai a um site ou vai a uma rede social e coloca lá os seus dados, eles não passam mais a ser dados da empresa que os coletou. Os dados continuam sendo seus. Essa empresa que coletou o seu dado é apenas o controlador, mas você tem muitos direitos sobre ele, sobre todos os seus dados, e esses direitos estão explícitos na lei. As empresas vão ter que fazer um compliance digital formalizado, no qual, no mínimo, terão de constar 3 tipos de estruturas que vão ser colocadas e passadas a existir de agora em diante. Uma é o do controlador de dados, ou seja, quem foi que coletou o dado e cuida deles. Essa entidade, essa pessoa, essa empresa tem que estar claramente definida no compliance digital da empresa. O outro é o operador, ou os operadores. Quer dizer, quem são as pessoas dentro das empresas que tem acesso ao dado e que pode modificá-lo, pode dar tratamento para esse dado. E, por fim, existe a figura do encarregado. O encarregado é a pessoa que estará apta a dizer para o dono do dado, que é a pessoa que inseriu o dado, e para dar ao governo as informações a respeito do que está sendo feito com esses dados. Ou seja, a empresa vai ter que ter um controlador, um operador ou vários operadores e um encarregado. Está escrito lá na lei que isso tem que ser formal e que o encarregado dos dados tem que ser uma pessoa estipulada e claramente explicitada para quem deu o dado
no sítio eletrônico ou no local onde foram coletados os dados. Ou seja, quando você entrar no site da empresa para a qual você cedeu os seus dados, vai ter que estar escrito lá o nome do encarregado e como entrar em contato com ele. Porque a lei vai determinar que você pode, por exemplo, pedir a exclusão dos dados, você pode perguntar à empresa que tipo de dado ela tem lá, você pode exigir que a empresa diga quais são os dados que ela tem a seu respeito, qual foi o tipo de tratamento que foi dado, o tipo de segmentação que foi dado para os seus dados pessoais, e isso vai ter que ser feito em contato com o encarregado. O encarregado vai ter que estar claramente estipulado e visível para que ninguém tenha dúvidas a respeito de com quem falar no momento de exigir os seus direitos. Isso, naturalmente, vai exigir uma movimentação grande das empresas. As empresas vão ter que se estruturar para dar esse tipo de informação para os consumidores, para os usuários dos seus serviços e para o governo. É certo que as empresas vão ter que se preparar e quem não começar agora estará em apuros em agosto. Outra consideração importante é o fato de que a lei determina claramente quais são as sanções que vão ser feitas às empresas que não cumprirem as regras, o que implica multa de até 2% do faturamento. As empresas vão ter que determinar claramente quem pode fazer o que foi feito, quais são os protocolos de segurança da informação que são seguidos e, no caso de vazamentos, ou no caso de que algum consumidor ou usuário seja prejudicado porque o seu dado foi usado de maneira indevida, a empresa que é controladora do dado vai responder solidariamente pelos prejuízos. Ou seja, se o consumidor teve prejuízo, a empresa vai ter que pagar pelo prejuízo que o consumidor teve em função do vazamento dos dados. Esse é um primeiro nível de complexidade que vai ser introduzido na realidade das pessoas e das empresas por causa da LGPD. Mas existem outros, porque certos dados são tratados como sensíveis, como, por exemplo, o gênero da pessoa, suas preferências sexuais, as questões de natureza da saúde da pessoa, do tipo de doença que ela tem, os dados genéticos, tudo isso vai estar sujeito a um nível de proteção de dados mais elevado e que pode causar muitas sanções para as empresas, inclusive não se restringindo ao que diz exatamente a LGPD, mas também a consequências civis e penais de todos os outros diplomas do direito brasileiro, inclusive, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. Então, o que nós temos a dizer a respeito da LGPD é que você tem que se preparar, você tem que se estruturar. E o seu ERP, ou os sistemas que você usa na sua empresa, que tem dados pessoais das empresas, tem que estar preparado para isso. Veja o caso, por exemplo, do consentimento que se dá para que os dados pessoais sejam manipulados. Hoje, os termos de uso de todos os softwares e os termos de uso de todos os aplicativos são bastante genéricos. Você diz lá para o seu software, para o seu aplicativo, que você aceita que os dados sejam transferidos e usados por parceiros e que possam ser utilizados para pesquisas. Esses termos genéricos estão explicitamente proibidos na Lei Geral de Proteção de Dados. Na Lei Geral de Proteção de Dados está claramente definido que as empresas vão ter que dizer explicitamente para que é que estão coletando aqueles dados, para quem os dados serão transferidos e com que finalidade eles serão utilizados. A vida das empresas vai ficar bastante mais complexa e a vida dos consumidores vai ficar bastante mais protegida. E as empresas vão ter que ter uma estratégia de atuação de agora para diante para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Isso representa certamente um risco, mas é uma oportunidade para muita gente. Vai gerar muitos postos de trabalho, muitos especialistas em Lei Geral de Proteção de Dados e certamente vai mudar a face do século XXI. Você tem alguma coisa para contar a respeito da sua experiência com a LGPD, o que você está fazendo, o que você está estruturando, o quanto você está apanhando aí para deixar as coisas da maneira que a Lei Geral de Proteção de Dados exige? Compartilhe aqui conosco, vamos trocar ideias. Eu sou Marco Salvo, mestre do ERP. Até mais.